Olá, fã do esporte do Resenha ESPN, mais um programa especialíssimo. Hoje, pintado de amarelo, como convidado, um jogador que tem uma história brilhante, acima de tudo, na seleção brasileira. Por isso, com os nossos jogadores, os jogadores habituais do Resenha, eu preparei também, para os nossos, eu preparei uma surpresinha. Vamos falar de seleção brasileira hoje bastante, Zé Elias. E a tua primeira experiência com a camisa amarela, com a camisa da seleção, foi logo depois do Tetra, em 94, primeiro jogo do Brasil pós-conquista nos Estados Unidos. Foi no final de 94, você foi convocado, um amistoso contra a Iugoslávia. O jogo aconteceu no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, 2-0. A gente vai mostrar os gols agora, gols de Viola e Branco. E você, molequinho, quantos anos? E no banco de reserva. Não entrou, mas participou. 94, tinha 18 anos. Foi primeira experiência, né? E aí tinha acabado de... Foi a minha primeira convocação pela seleção. Eu não passei pelas categorias de base, foi direto no profissional. E esse jogo foi logo após a conquista do Tetra, né? Uhum. Então, aquela expectativa toda, aquela coisa do Brasil jogar no Brasil a primeira vez depois do título. E aí entra Branco do lado, Bebeto. Eu fiquei só olhando o Roberto Carlos reclamando que o Zagallo não deixava ele jogar. Aquelas coisas todas de moleque, né? Naquela época. Você é mais quietinho do que o Roberto. Não, eu só olhava, só ficava olhando assim. Assim que a gente vai vendo a idade do cara. Só tem 24 pra seleção. Né? Brincadeira. Geração do Tetra. Assim que vai se entregando. Aí que aparece o gato. Mas foi uma experiência, sensacional. E Zagallo, né? Eu acho que de todos aqueles figurões que estavam ali, eu acho que o Zagallo era o cara que eu ficava olhando, assim. É impressionante, né? Cara, 70, os jogadores que passaram por ele. E eu acho que eu nunca encontrei tamanha personalidade no sentido de grandeza dentro do futebol e com a simplicidade do Zagallo. Dificilmente você no futebol, você vai encontrar, mas dificilmente você vai encontrar um sujeito tão importante como o Zagallo e com a simplicidade que ele tem. Tenho certeza que se ele estivesse aqui, ele iria chamar todos pelo nome e cumprimentar um por um. Verdade. Ele sempre foi assim, eu lembro, um moleque, estagiário, ele técnico da seleção brasileira, telefonando para ele como produtor, e ele atendia o telefone de casa, tal, como técnico da seleção brasileira. Isso é impensável nos dias de hoje. E o meu boa noite pro Djalma tem a ver com o Zagallo também, porque a gente vai mostrar uma imagem sua da conquista da Copa América de 97, lá na Bolívia. Semifinal, Brasil e Peru, 7-0 pro Brasil. E o gol do Djalma ali, ó. Quem falou que eu não tinha direito, lá. De pé direito. Chutou errado. Aquela, vamos fazer, ver o que vai acontecer, mas sem certeza nenhuma. Meteu um gelo depois, né? Aí, coincidentemente, também a minha primeira convocação foi pelo Zagallo. O Zagallo também foi o primeiro que me deu a oportunidade na seleção brasileira. Na vida, quantos gols de pé direito, Djalma? Raul, não lembro, deve ter, não passa disso aqui não. Mas teve gol importante de direita, hein? Já fiz gol importante. Quais assim que você destacaria? Eu fiz um gol de fora da área contra o Real Madrid, no Casilhas, de direita. E foi de longe, hein? Então, elemento surpresa, né? No Bernabéu, fiz 1-0 e no finalzinho o Raul empatamos de 1-1. Tem que ver se o Casilhas não falhou, né? O problema é dele, o de direita da intermediária. Mas naquela fase, né? Antes da gente apresentar o nosso convidado, todo mundo já viu o Lúcio, claro, mas antes da gente falar com ele, Luizão, eu separei aqui 2 imagens suas do último jogo do Brasil nas eliminatórias para o Mundial, justamente de 2002, a maior conquista na seleção do Lúcio, a sua maior conquista também. Os 2 gols contra a Venezuela, que classificaram o Brasil ali na Bacia das Almas, né? Esses gols aí, o Lúcio estava lá comigo, meu grande amigo aqui, que eu treinava sempre contra, né? A reserva do Ronaldo. E eu fiquei tratando 10 dias, né, para poder jogar esse jogo aí. O pessoal viajou para Bolívia, eu não fui pro jogo. Mas foi gols assim, você vê que eu não consigo apoiar a perna esquerda em nenhum momento, porque eu tô machucado aí nesse jogo. Eu tenho uma lesão no semitendinoso da perna esquerda. Inclusive, ele chutou até no outro canto, a bola ela entrou no outro. Mas que nem você, deu certo. E o Rivaldo fez o terceiro. O Rivaldo gol fez, do Brasil, né? O Edilson tocou pra ele, mentira. Ele queria driblar. E esses 2 gols que a gente acabou de ver te credenciaram aí ao Mundial.
Eu acho assim, Prihal, isso pra mim, nesse jogo aí, foi uma luta muito grande em 2001, porque eu me lesionei o joelho, né? Era o Vanderlei, na época, o treinador, o Melo. Ele falou, pô, me dá uma chance. Eles falaram assim, você tá maluco ir pra seleção, né? Eu falei, pô, por que eu tô maluco? Eu não quero ir. Deixa eu sonhar. Aí eu vou pra esse jogo aí, eu voltei a jogar depois de 4 meses e meio de uma lesão de ligamento cruzado. E coisa muito rara disso acontecer, tinha jogado 15 jogos pelo Corinthians e feito 15 gols e fui convocado. No dia da minha convocação, eu machuquei contra o São Lourenço, aqui eu tive uma lesão muscular e o Filipão apostou em mim, meus companheiros todos, meus amigos ali que me davam força e isso foi um presente de Deus, esses 2 gols. No dia do meu aniversário, esse dia é 14 de novembro de 2001, fazendo 26 anos. Legal. Providencialmente a gente fez a coisa na ordem cronológica. Começamos com a geração do Tetra. Mais novo. Para chegar na geração do Penta. Lúcio, muito obrigado por atender ao nosso convite. Um prazer tê-lo aqui, um dos jogadores mais importantes da história do futebol brasileiro, da seleção brasileira, vital também nessa conquista de 2002. Você lembra bem desse período de eliminatória, de sofrimento, Lúcio? Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui. Sem dúvida foi um momento difícil, né? Esse jogo aí que o Luizão fez os gols, o Rivaldo também. Era um momento tenso, né? Que foi o último jogo da eliminatória e era para nós decisivo ganhar essa partida. Mas foi uma eliminatória sofrida. Foi uma eliminatória com troca de treinadores, com o time que não se encaixava, não dava uma sequência para entrosamento, mas a gente conseguiu classificar no último jogo. E eu acho assim que essa eliminatória, esse sofrimento fez a gente se preparar principalmente emocionalmente, psicologicamente, para chegar bem na Copa do Mundo. Então, aproveitando o gancho e trazendo para o presente. Esse sofrimento dessa vez não aconteceu. Depois que o Tite chegou, 9 jogos, 9 vitórias, a última aí na última quinta-feira, 2-0 sobre o Equador. Brasil navegando em mares absolutamente calmos. Você se preocupa com isso, Djalma? É lógico que é melhor estar nessa situação do que como estava antes. Levando em conta o histórico, né? Mas realmente, se for contar a história, até em relação aos títulos que o Brasil conquistou, né, os 5 títulos, sempre foi com dificuldade nas Todas eliminatórias, até na época de Pelé, de outros, teve essa dificuldade. E quando chegou na hora da Copa do Mundo, acho que o grupo chega mais fortalecido, chega mais se cobrando, chega mais preocupado em ganhar, porque a cobrança é muito grande aqui no Brasil. Então, quando tem essa situação que está tudo a mil maravilhas, não é que seja preocupante, mas é para ficar alerta, né? Porque nem sempre chegar muito favorito numa Copa do Mundo é bom, né? Tem aquela coisa, aquela pilhada, né? Contra tudo e contra todos, imprensa metendo pau, a torcida pegando no pé e de repente vão provar para esses caras que a gente pode. Isso às vezes é um estímulo e tanto, né? Pra gente, assim, eu brinco muito com do lance nosso na seleção de 2002, que a gente já chegou desacreditado por todos. E aquele jogo nosso contra a Turquia, não é porque eu sofri o pênalti, mas o Lúcio pode ver aqui. Foi uma festa no vestiário, né, Lúcio? Foi. A galera toda se abraçando, o Filipão. No intervalo a gente saiu perdendo, né? A gente acalmando o Filipão, que já queria bater em todo mundo, aquele jeitão dele, né? De jogar o boné no chão. Virou 1-0. Então, o Brasil, assim, precisa... Esse time é muito bom. A vaidade que pode atrapalhar. Esse jogo, por exemplo, enquanto o Brasil estava lá atrás, todo mundo tocava a bola para todo mundo. Nesse jogo já não foi igual. Entendeu? Então, o Tite conseguir tirar a vaidade de alguns jogadores. Eu acredito que também o fato do Brasil já estar classificado, já estar numa situação muito melhor nas eliminatórias, às vezes é normal fazer um jogo assim como o do Equador, que não foi um grande espetáculo, mas o segundo tempo foi muito bom. Então isso é normal, a gente sabe, dentro do futebol, mas eu acredito que, sem dúvida, a competência do Tite, eu acho que vários jogadores ali passaram por momentos difíceis também até chegar à seleção, então tem que relembrar muito isso e valorizar, né? Principalmente a próxima competição, que é a Copa do Mundo. Essa questão da vaidade a gente vai tocar durante o programa mais pra frente, porque na última participação mais importante do Lúcio na seleção brasileira, em 2011,
esse assunto também veio à tona. A coisa era vaidade, os meninos ali aparecendo, ainda aparecendo pro futebol, né? Principalmente para fora. Ganso, Neymar, foi a primeira competição mais pesada deles na seleção. E eu lembro que o Lúcio ali, como tendo um papel evidentemente de liderança, tocou nessa ferida. Camisas de times, seleções, infantis e retro. Com os menores preços da internet e descontos na loja toda. Frete grátis a partir de 2 peças e entrega mundial. Não perca tempo. Garanta já a sua no link abaixo. Voltando 15 anos para a Copa de 2002, antes da Copa, um pouquinho antes da apresentação, você disputou uma final de Champions League contra o Real Madrid, Bayer Leverkusen e Real Madrid. O Real Madrid foi campeão, né? A gente até vai mostrar aí imagens desse jogo, um golaço absurdo do Zidane. Ali, tão perto de se apresentar para a sua primeira Copa do Mundo, jogar uma partida dessa importância. Como é que você tentou separar as coisas, Lúcio? Assim, é difícil, de falar a verdade, nesse momento aí, nessa ocasião, eu tinha 24 anos, né? Então, eu não pensava nisso. Pensava, vou... Gol do Lúcio ali, gol de empate. Tô jogando uma final da Champions League, claro que tem a Copa do Mundo, mas... eu não tinha aquela noção e também não pensei em nenhum momento, vou me cuidar nessa partida, vou dar um pouquinho menos, e até nesse lance eu saí do jogo machucado. O finalzinho do jogo, uma entrada feia do Hierro, né? Foi o Hierro ou o Makelele, eu acho. E ele acabou machucando meu tornozelo, eu lembro nesse momento estava perdendo 2-1 e a gente foi pro tudo ou nada, né? E ainda quase conseguimos empatar o jogo. Mas aí eu já fosse alguma coisa mais grave ou não, ali naquela contusão? Sim, eu fiquei com medo, mas eu estava mais nervoso e apreensivo pelo jogo a final da Champions e ganhar o troféu do que pensando no meu tornozelo. Então eu queria ganhar o jogo e toda hora eu lembro que ficou um massagista comigo no vestiário e toda hora ele ia no campo e eu perguntava como é que tá o jogo, como é que eu acredito, eu sei que faltando 15 para acabar. E daí a gente queria muito esse título para coroar aquela campanha do Leverkusen. Era o Chole, que apareceu ali. Você não perguntou pro goleiro se ele não colocou a mão dentro da luva, não? Alface. Tinha... Olha, alface? Ele tava na horta ali. O primeiro gol ali, aquele... o Butt, ele teve alguns momentos complicados. Até no próprio campeonato alemão, a gente estava 0-0 jogando com o Bremen em casa e deu pênalti. Daí ele tinha uma mania de bater pênalti. Daí ele errou o pênalti e depois tomamos o gol e ficamos em segundo também no Leverkusen. Nessa Champions, vocês pegaram 2 grupos muito difíceis, né? Era outro sistema na época. Eu acho que a gente jogou com o Desportivo La Coruña. Jogou. Eu nem lembro. Quer que eu te lembre, João? Não, eu lembro sim, tô brincando. Eu lembro porque foi 3-0 pro Leverkusen e Corunha e o segundo jogo na Alemanha foi 3-1. Por isso que eu não queria lembrar. Ao contrário, foi 3-1 em Corunha e 3-0 em Leverkusen. Mas eu acho que o La Coruña já estava classificado, alguma coisa assim, não? Eu não lembro se ele tinha um jogo que já estava, que daí eu não sei se passou a Juventus, alguma coisa assim. A base desse Leverkusen, eu não sei se a base, talvez seja exagero dizer a base, mas muitos jogadores foram para a seleção alemã que você enfrentaria ali poucos dias depois na decisão da Copa. Eu acredito que era a base, tinha um zagueiro, tinha um Ramelon, o Novotny não pôde ir porque machucou o joelho, mas tinha o Schneider, tinha o Ballack, tinha o Neuville, então todos esses jogadores eram do Leverkusen. Então... Da sua época, alguns ou não, Zé? O Čolek e o Ramelon. O Čolek, o massagista, e o Ramelon. E o Ramelon. O Ramelon estava no ano... Ele é o volante, né? Volante. Nunca vi o cara correr tanto assim, rapaz. Esse ano ele estava inspirado, jogou demais, ajudou tanto Era o bom Leverkusen. Zé Roberto também, né? Zé Roberto estava. E tinha coisa do Leverkusen ser a porta de entrada principal dos brasileiros na Alemanha, né, Zé? Foi primeiro acho que com o Tite, lá nos anos 80, eu acho que era o Tite, depois veio o Jorginho, aí depois o Paulo Sérgio, o Tita, desculpa. Tita. Atacante, né? Nos anos 80 eu acho que era, depois veio o Jorginho, que o Jorginho jogou depois foi pro Bayern de Munique, aí o Paulo Sérgio,
Eu, depois o Emerson, Paulo Rinck, veio o Lúcio, veio o Robson Pontes, né? O Robson Pontes, uma série de brasileiros. E também esse caminho de Leverkusen para o Bayern de Munique, também vários. Paulo Sérgio, Zé Roberto, Ballack, eu e mais. Tinha um zagueiro que jogava, mas ele é croata, que também eles basicamente... O Robert Kovac. Era uma espécie de trampolim, assim? Isso, Isso ainda acontece ou não mais? Hoje mais difícil, porque pelo que eu ouvi nos bastidores, muitas vezes o Bayern de Munique esperava ver como o jogador ia reagir na Bundesliga para depois contratar. Porque o Bayern de Munique tem uma força muito grande na Alemanha. Quais são as lembranças que você tem do Lúcio lá na Coreia e no Japão? A lembrança? No treinamento, ele vinha correndo atrás de mim na bola, falando, não pega em mim não, que eu já sou todo quebrado. Aí ele falava assim, eu não quero pegar não, eu quero pegar o Denilson. Brincando, né? Mas o Lúcio, a gente sempre teve né, Lúcio, graças a Deus, um ambiente, uma amizade bem bacana. O período que ele jogou também na Alemanha, no Hertha. Apesar da gente não se falar tanto, mas é um cara que eu guardo muito carinho, assim, poxa, respeito. Também, ele te perdoou, né? O quê? Te perdoou, não te deu? Não, mas eu queria pegar o Denilson abusado. Você também queria pegar o Denilson no Catar? É mesmo? Aqui também. Aonde, Zé? No Catar. É mesmo? Vocês se enfrentaram no Catar? Não, Mundial de Junho. No Mundial. No treino, você é no treino, pô. No treino. Não, foi no primeiro jogo. O treino, quem queria pegar o Denilson era o Nilson, o goleiro. Deus me livre, aquele Nilson parecia um gorila, mano. Forte pra caramba. A costa dele parecia que... Lá também na seleção, se a gente não treinasse forte, né? Assim, o Filipão faltava... Ele cobrava muito nos treinamentos. Você treinava como jogava? Você ainda é jogador em atividade, que fique bem claro, gente, o Lúcio ainda não se aposentou, está com 3.9, 39 anos, vai fazer 40 só no ano que vem, tem uma linhazinha para queimar ainda, né, Lúcio? Eu tenho essa expectativa ainda de fazer próximo ano ainda jogando bola, se for primeiro aí da vontade de Deus e a gente conseguir chegar até lá. Na Hotmart eu já fiz mais de R$9 mil, apenas hoje na Kify já fiz mais de R$8 mil. Sabendo disso, eu desenvolvi um método para você fazer sua primeira venda em 24 horas sem aparecer e sem investir um único centavo. Toque aqui em Saiba Mais, se você não tiver resultado eu devolvo seu dinheiro e ainda te pago mais R$20 no Pix. Toque em Saiba Mais. Nessa época, no teu auge ali, você treinava como jogava? Treinava como jogava. Claro que o jogo, o treinamento, você se prepara para o jogo, né? Então você também não pode exagerar no treinamento. E muitas vezes eu quase chegava a esse ponto. Então, auxiliar, treinador, falava, chega, sai do campo e vamos se preparar para outro dia. Como é que a gente não treinava, Prihal? A imprensa toda lá, eles faziam comentários sobre o treino. Sobre o treino, narrava o treino muitas vezes. Não tem como. Tinha placado o time de baixo e o time de cima, então se perdesse ia ser problema. E contando ainda com o treinador que cobrava muito, aí tinha que chegar, a gente brinca, né? Treino é jogo e jogo é guerra, então lá era tipo isso. O Brasil sofreu pouquíssimos gols, né, na Copa de 2002. Na estreia sofreu um gol, depois sofreu 2 gols da Costa Rica, um gol da Inglaterra, que até foi uma bobeada do Lúcio ali com o Michael Owen, a gente vai rever. A bobeada não, infelicidade. Ele ainda tá jogando. Ele ainda tá jogando. Olha esse lance. Hoje é tranquilo, né, Lúcio? Virou. Hoje não, no dia já foi tranquilo. No dia foi já um alívio. Não. Na hora não, pô. É que ali eu tentei olhar pra trás pra ver se eu via o Owen. Quando eu olhei pra frente de novo, a bola bateu em cima de mim na coxa, aí já não dava mais. Ele pegou na passada, na velocidade, não dava mais pra buscar. Até o Brasil empatar o jogo aí, quer dizer, não demorou tanto, mas até virar o jogo, você sofreu muito ali com você por causa dessa... Cara, internamente sim, né? Você fica aquela luta ali, com aquela preocupação, mas eu tinha, vamos dizer assim, 2 saídas. Ou eu me entregava ou eu ia até o final ali lutando. E daí eu falei, vou tentar fazer o meu melhor aqui, o erro acontece, e daí nós conseguimos empatar, e quando virou o jogo, eu falei, agora é tudo. E daí eu lembro que a gente defendeu muito bem, os caras atacando. O Ronaldinho chutou pro gol essa bola, né? Pro gol, fez um golaço. Pro gol,
Não chutou não, Luiz? Nunca. Ele falou que chutou em cima. Não chutou nada. Não? Nem ele tava no banco e acreditou. Existe a conversa, mole. O Cafu até reforçou esse discurso dele. É, conversa? Conversa. Não chutou nem com caramba. Ninguém chutou pro gol dali. Você já chutou de João? É dali? mais difícil. É que a gente, se tratando do Ronaldinho Gaúcho, a gente ainda fica com esperança de ter feito consciente, mas realmente... É que nem o meu pênalti. Foi dentro, mas foi fora. Difícil. Na Hotmart eu já fiz mais de 9 mil reais, apenas hoje na Kify já fiz mais de 8 mil reais. Sabendo disso, eu desenvolvi um método para você fazer sua primeira venda em 24 horas sem aparecer e sem investir um único centavo. Toque aqui em Saiba Mais, se você não tiver resultado eu devolvo seu dinheiro e ainda te pago mais 20 reais no Pix. Toque em Saiba Mais.